Jornalismo. 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 O jornalismo. Mas afinal, o que é jornalismo? O jornalismo é o ato de buscar, investigar e divulgar informações com responsabilidade e imparcialidade, pois é através dele que as pessoas se mantêm informadas sobre o que acontece no mundo, e é a partir daí que elas entendem a realidade que vivem. O jornalismo não tem que ter ideologia, né? O jornalismo ele tem uma linha editorial que é ser imparcial, né? Em qualquer situação, em qualquer momento do país, sempre a imprensa ela vai sofrer acusações. Se é um governante de direita, a imprensa vai acusar de ser oposição. Se é um de esquerda, a mesma coisa. O jornalismo, antes de atender e de servir a essa audiência de forma que lhe agrade, ele deve ter o compromisso, acima de tudo, de informar com segurança a população, né, de dar informações corretas e seguras. Primeiramente, eu acredito que sim. Se a gente pensar que a gente está dentro do capitalismo, então a ideologia principal que todo veículo de comunicação segue, querendo ou não, é a do lucro, porque se tratam de empresas. Então, a partir do momento que eles utilizam desses discursos progressistas dentro da mídia, tem um objetivo de lucrar, tem um objetivo de focar um público específico, sejam pessoas LGBTs, negros, mulheres. Então, essa escolha por produzir um conteúdo que é mais progressista está visando a ideologia de produzir lucro em si. Não é para a empresa boa, não é para a empresa necessariamente estar guardando aqueles valores, mas não, faz parte de uma dinâmica de lucro, de uma dinâmica de acúmulo de capital, que faz parte dentro da nossa realidade. Então, sim, existe uma ideologia, mas não necessariamente quer dizer que é a ideologia que está sendo retratada nas matérias, mas é uma ideologia de produzir lucro, independente de qual for o discurso escolhido. Muita gente acredita que a ideologia, ou seja, conjunto de valores, crenças e ideias, está presente na forma como a notícia é escrita, falada e até mesmo escolhida. Eu acho que o que a gente tem que primeiro levar em consideração é que, querendo ou não, o jornalismo também é capitalismo, né? A gente fala muito sobre uma questão social que tem dentro do jornalismo, a gente tem essa função social de fato, até um termo ético de que a gente tem que entregar algo à sociedade, né? Mas eu sinto também, irmã, que a gente tem uma cultura atual, eu não vou dizer uma cultura de cancelamento, porque quando a gente fala cultura de cancelamento, cabe dizer que a gente tem todo um alinhamento para certas coisas acontecerem, né? Eu acredito que certos meios de comunicação, eles colocam à frente certos parâmetros que são dentro da empresa, principalmente quando é privada, e a gente, como jornalista, às vezes não consegue colocar a nossa ética acima disso, principalmente quando se refere ao meio social. Mas, para que o processo de informação aconteça de maneira eficaz e com responsabilidade, é necessário entender dois conceitos fundamentais: parcialidade e imparcialidade. Ser parcial é apresentar os fatos de uma forma inclinada a um lado específico. Já o jornalismo imparcial busca relatar os acontecimentos de forma equilibrada, sem favorecer nenhuma das partes envolvidas. O jornalismo hoje em dia, principalmente o jornalismo piauiense, ele não segue ideologia, segue mais uma vertente econômica. É aquele negócio, quem está pagando, né, vai falar bem. Se quem está no poder é de direita e paga bem, né, paga bem o veículo, o que seja, né, o jornalista, vai falar bem, vai se tornar uma assessoria daquele governo. Se quem está na esquerda pagar bem, também vai ser a mesma coisa. Se os dois pagarem, os dois vão ter espaços, né, dentro desse veículo de comunicação. Então, acho que o jornalismo segue mais essa vertente econômica do que ideológica. Mas é aquilo que eu estou te dizendo, é sempre levar a informação correta, sempre levar a informação sem colocar o coração nas mãos. Ali pode estar quem tiver sendo levado, mas você não pode colocar o coração, você não pode levar o lado seu na informação. Pode ser um primo, pode ser um irmão, pode ser quem for. Ou você leva a informação, ou você sai de perto. Quando ligamos a televisão, abrimos um site ou escutamos uma rádio, confiamos que o que está sendo dito é verdade. Mas será que estamos ouvindo os fatos ou a interpretação deles? O lado negativo que eu vejo, vou começar logo pelo lado negativo, sobre essa questão desses discursos, é que eles acabam, na maioria das vezes,
manchando uma imagem de uma pessoa. Então isso traz esse lado negativo. A importância sempre, como eu sempre falei, de ouvir sempre os dois lados. Não adianta você ali pegar ali uma informação, um comentário, uma entrevista e pegar aquele trecho para você ganhar visibilidade. Apenas 46% dos brasileiros confiam nas notícias que consomem. Isso comprova que a credibilidade do jornalismo tem sido colocada em xeque, e muito disso se deve à percepção de que há sim imparcialidade em certos veículos. Os lados positivos, né, dessa ideologia no jornalismo de hoje é trazer outras visões, principalmente visões ligadas a ações sociais, né, atualizações da ética, maior representatividade, que a gente sabe que o jornalista ele vai trazer mais, historicamente, assim, pessoas marginalizadas, vai trazer um olhar mais humano na certas reportagens, vai atualizar a maneira de fala, né, porque a gente sabe que antigamente a linguagem jornalística era muito técnica, e hoje em dia ela é mais voltada ao que o público possa entender. Então, querendo ou não, o lado positivo é que se o jornalista tiver alguma ideologia que condiz com o lugar em que ele trabalha, ajuda mais ainda ele a desenvolver suas pautas, principalmente se for voltadas a minorias, que às vezes tem mídia que não abrange, apesar de ser jornalismo, não abrange ali pautas com minorias, por exemplo. Então já ajuda nisso. Além da ideologia, muitos também apontam um lucro como um fato que influencia o conteúdo jornalístico. Olha, eu acredito que sim, até porque a gente tem muitas emissoras, eu já trabalhei em algumas e pude ver na prática que às vezes o dono da emissora tem uma ideologia, mas não interfere no jornalismo, e por parte da redação se existe uma outra ideologia sobre as posições até mesmo políticas e por aí vai. Cada jornalista é um ser pensante e a gente tem nossa autonomia para decidir, né, essas questões ligadas à comunicação, no primeiro ponto. Então, assim, depende muito também de como aquele jornalista ele se coloca no mercado e como ele enxerga a comunicação, né? E eu acho que muitas vezes esses discursos progressistas, né, os cortes para as redes sociais, às vezes são muito sensacionalistas, principalmente para ganhar curtida ou visibilidade de um momento. O jornalismo é para ser imparcial, é isso que a gente vê na academia, mas nem sempre você vai ter essa imparcialidade total. Por quê? Porque depende muito do segmento do veículo. O veículo ele tem uma empresa, não estou dizendo que todos pertencem a uma empresa, até porque tem as iniciativas que não são conglomerados ou que trabalham de forma mais independente, mas é preciso entender que tudo na vida está associado à economia e à política, e muitas vezes carrega-se também um pouco de ideologia. Então é preciso compreender as origens, o veículo, como é que esse veículo se posiciona. Vocês conhecem a linha editorial do veículo? Está ligado a algum grupo empresarial, econômico, político? Então, a partir daí você pode entender que pode haver, eu não estou dizendo que há, que pode haver uma tendência em alinhar determinado discurso e determinadas pautas. Como jornalistas, devemos agir com imparcialidade, sempre buscando a veracidade dos fatos, nunca impondo as nossas ideologias, mas somente falar a verdade, pois ela é a única que importa na matéria, e é assim que o jornalista responsável leva a informação. E agora, para finalizarmos com chave de ouro, iremos para o lugar onde tudo começa, onde os futuros jornalistas são ensinados e orientados a como trabalhar no mercado de trabalho. O pilar do jornalismo é a liberdade de imprensa, que, por sua vez, é indispensável para a democracia. Para que seja exercido em uma plenitude, o jornalismo deve sempre buscar a verdade da cobertura dos fatos.